Oi, gente! Hoje vim trazer pra vocês uma peça muito fofa que eu adoro fazer. Eu adoro fazer peça pequenininha, vocês já sabem. Então hoje trouxe mais uma opção super fofa pra encantar suas clientes, que é essa mini bolsinha aqui. Ela tem esse formato de meia-lua, tem o zíper aqui, e ela funciona super bem pra carregar fone de ouvido, moeda, carregador de celular ou outras miudezas que queira carregar na bolsa. Eu vou deixar todos os moldes pra vocês, então vai ser bem fácil de fazer. E ela também é ótima pra quem é iniciante e quer treinar acabamento com viés, encaixe de fole, porque tem tudo isso nessa peça pequenininha aqui que você pode fazer aproveitando seus retalhos, então dá pra treinar bastante. E eu fiz utilizando os tecidos lá da loja Coisas da Teca, e a gente tem cupom de desconto lá que é Arte da B. Vamos ao passo a passo? Bom, gente, pra fazer esse porta-moedas eu vou deixar um molde pra vocês, e você vai cortar uma vez tecido principal com manta, aqui nesse molde do corpinho da peça. O forro vou cortar um pouquinho maior, e se você quiser quiltar o forro junto com a parte principal e a manta, você também já pode fazer isso, porque depois eu vou só unir tecido com o forro. Para a parte do zíper, eu tenho uma tira aqui medindo 4 centímetros por 19, mas eu vou deixar molde também tá estruturado na manta. O forrinho eu cortei um pouquinho maior. O meu zíper tem mais ou menos uns 25 centímetros, tô usando o zíper número 6, que é o mais largo. Vou precisar de uma alcinha medindo 10 centímetros por 5 e dobrei ela aqui como se fosse um viés. Um mosquetão para essa alça e 2 retalhinhos de tecido aqui medindo 5 centímetros de largura para eu poder fazer o acabamento interno. O cursor e a gente também vai precisar de viés para fazer o acabamento da peça. Vou começar a peça fechando aqui a minha alça, vou passar 2 costuras, uma de cada lado, e pregando aqui o tecido de forro na parte principal. Vou colocar meu tecido de forro virado com o direito para baixo, tecido principal com o direito para cima, e vou passar uma costura bem na beirada do tecido só para fixar, e depois a gente pode cortar todo esse excesso de tecido. Depois de unir o forro com a parte principal, a nossa peça vai ficar desse jeitinho. E agora eu vou aplicar o viés já, porque fica muito mais fácil de aplicar agora do que aplicar quando a gente junta o zíper com a parte do corpo. E pra fazer isso, ó, peguei um pedaço do meu viés, eu vou dobrar essa pontinha aqui embaixo e vou deixar ela reta com essa parte que tá sobrando aqui. E aí eu vou passar uma costura aqui até chegar nessa outra quina aqui da peça. E a costura pode ser bem na beirada, não precisa ser na margem do viés. Prontinho, apliquei o viés dos dois lados, ele vai ficar desse jeito agora. E agora eu vou marcar aqui, marquei o meio desse pedacinho e vou posicionar a minha alça. É só passar a alça aqui por dentro do mosquetão, dobra a alça assim e passa uma costurinha aqui pra fixar a alcinha. Agora, essa minha tira de 4 por 19 vai ser o meu canal do zíper. E para poder aplicar o zíper aqui, eu vou dividir ela ao meio. É que como são duas tiras bem curtas, eu acho que fica mais fácil cortar com 4 e depois dividir quando tiver quiltada do que cortar 2 pedacinhos assim menores. Agora eu vou costurar o meu zíper exatamente aqui no meio dessas minhas duas tiras. O tecido de forro eu deixei inteiro, porque eu acho mais fácil de costurar dessa forma. E pra costurar o zíper, daquele jeitinho de sempre. Coloca direito do zíper com direito do tecido principal, primeiro fixa com uma costurinha, depois sobrepõe o tecido de forro, passa outra costura e depois vira pro lado direito. E vocês vão ver melhor direto na máquina. Gente, agora, pra rebater o zíper, fica bem próximo aqui, ó. O tecido fica muito curtinho, então eu vou costurar direto a beirada dele aqui no tecido de forro, que aí eu já uno essas duas partes e eu não preciso rebater essa costura próxima do zíper. Agora eu vou aproveitar esse tecido que sobrou aqui pra costurar o outro lado do meu tecido.
finalizei o fole aqui do zíper, coloquei o cursor e também tirei aqui as rebarbas, né, que sobraram do tecido de forro e o excesso de zíper. E agora eu vou unir ele aqui direito com a minha peça. É só encaixar ele aqui nessa parte do lado e passar uma costura. Eu vou passar essa costura usando a margem de meio centímetro, que é da minha máquina industrial. Se você estiver usando a doméstica, puxa um pouquinho a agulha para a esquerda para você conseguir uma margem menor, porque foi essa que eu calculei para essa peça encaixar direitinho. Então, costura de um lado e costura aqui do outro também, e ele vai ficar assim. E depois de passar essa costura para fixar o zíper, eu vou fazer o acabamento em forma de debrum, com aquele pedacinho de tecido que eu falei pra vocês. Então, posiciona o tecido assim, ó, virado direito com direito, passa primeiro uma costura, aí depois você vai virar ele aqui pro outro lado e dobrar a pontinha pro acabamento ficar escondido. Acabamento feito aqui então na parte do zíper, e agora a gente só precisa juntar essa parte aqui do zíper com a parte aqui da frente e das costas. Vai formar um sanduichinho assim. E pra isso é só ir juntando aqui as laterais. Eu vou começar primeiro aqui, ó, da quina, vou alinhar bem certinho, joga esse excesso da costura e do acabamento pra baixo, prende aqui desse lado, do outro lado faz a mesma coisa. E aqui na parte arredondada, a gente vai distribuindo e prendendo. Prendi aqui a toda a volta, e na máquina vai ficar um pouquinho ruim de vocês enxergarem, porque a peça é muito pequena e eu acabo ficando com a mão na frente. Mas eu vou passar uma costura vindo daqui dessa ponta até o outro lado, e vou passar usando a margem aqui do viés. Pode usar ele como referencial, porque lembra que tem aquela dobrinha do viés? Eu não costurei ele aberto, eu costurei fechado. Então eu vou usar essa dobra do viés como guia para minha costura, e ela vai ter mais ou menos meio centímetro. Depois de passar essa primeira costura, eu vou virar o meu viés aqui pro lado de cima, né? E vou rebater a costura do viés. Depois de fazer isso, é só repetir a mesma coisa aqui do outro lado e a nossa peça já tá pronta. Bom, pessoal, depois de desvirar a nossa pecinha, ela vai ficar desse jeito aqui, fica muito fofa. E se você quiser incrementar ainda mais a sua peça, você pode fazer aplicação de vivo plástico nela, que também deve ficar super bonito. Eu ainda não testei, mas eu acho que vai dar certo com essas medidas mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. E se você gostou, se inscreva aqui no canal, porque toda semana tem um passo a passo novo pra vocês. E também compartilha com as suas amigas. Tchau e até a próxima!